casa, revoltado. Nós estamos falando aqui num grupo, Panuso agora saiu, entrou uma outra convidada nossa para a gente poder bater um papo. Então, eu digo a vocês, a revolta está atingindo a muita gente. Tem muito mais gente dentro de casa manifestando essa revolta. Eu posso dizer para vocês, ontem foi Dia das Mães e nós temos um grupo desse de conversa. Nós somos 5 filhos da minha casa, conversando com a minha mãe e com o meu pai, que tem 84 anos. O meu pai está doido para ir para a rua para poder se manifestar. Mas para se manifestar, para a gente poder tirar esse cara. Eu estou falando de gente da minha casa, não estou falando nem de militância política, não. As pessoas não estão aguentando mais. É tanta posição errática desse cara, é tanta loucura verdadeiramente que a gente está vivendo de um presidente da República, que as pessoas não estão aguentando mais querendo se manifestar. Só que existe, da nossa parte, de todos nós estamos falando aqui, a classe artística está nessa situação, a classe política, parte dela, né, eu não digo nem os da esquerda, a classe política, aqueles esclarecidos, gente que tem consciência, que está perdendo sua atividade econômica, mas que a culpa não é do isolamento, a culpa é do Bolsonaro. Tem muita gente que eu converso que são empresários, comerciantes, que estão entendendo isso, que estão chegando a ver, esse cara vai acabar com a nossa atividade depois, se ele não fizer com que o isolamento funcione agora. Essa posição dele dúbia de ficar meio aberto, meio fechado, só estimula aqueles que podem, de certa forma, nesse momento, ganhar dinheiro, e aí ele fica dando esse mau exemplo, né? E nós todos ficamos revoltados em casa porque sabemos que isso, nós temos picos, vamos ter picos regionais no Brasil. A situação nossa aqui de Minas, todo mundo fala que é um pouco melhor porque ela está subnotificada, mas ela é verdadeiramente, não sei quais são os dados que poderiam trazer isso, menor do que no norte, do que no Maranhão, no Pará, no Amazonas, e quando estiver passando o pico naqueles estados, podem estar começando em outros estados. Então, nós vamos ter posições regionais diferentes, né? O Sul ainda não chegou com a força que chegou no Norte e São Paulo, que é a referência para o Brasil inteiro. Populações mais fragilizadas, tem um monte de estudo científico que fala sobre tipagem sanguínea, um monte de coisa que pode estar interferindo na forma do contato desse vírus. Agora, enquanto isso, nós que temos um pouco de consciência, vamos ficando em casa, que se não tivéssemos essa obrigatoriedade, se amanhã falar assim, descobriu a vacina, todo mundo vai ser vacinado aí até o dia 20 de maio, e no dia 1º de junho a gente está liberado para ir para a rua, todo mundo normal, você pode ter certeza que a população ia começar a reagir de uma forma mais forte. E isso tem inibido, tem sido um fator favorável a ele, e ele sabe disso, e ele utiliza isso para que o seu pequeno rebanho, cada vez menor, volto a dizer, possa estar se fazendo, vociferando, como fizeram no último final de semana, quando foram para Brasília e foram para a Esplanada para poder fazer uma visitinha lá no churrasco. Como ficaram sabendo que foi cancelado, fizeram aquele ato louco, porque aquilo ia ser feito em frente ao Palácio da Alvorada. Jogar banana, saco de plástico e tudo na cara de autoridades e pessoas que estão fazendo o seu trabalho. Quando a gente fala, por exemplo, para bolsominions e debate que pau que dá em Chico, dá em Francisco, né? Porque eles ficaram tão exitosos quando o Lula não conseguiu ser ministro por uma ação monocrática de um ministro que não deixou que ele assumisse o Ministério da Casa Civil da presidente Dilma naquele período, agora eles vão para cima do Alexandre Moraes, que não deixou o Ramagem ser diretor da Polícia Federal. Mas agora não pode, aquela época podia. Então não há posição muito racional na parte de atividade, de atitude deles, porque parte deles, volto a dizer, acha que isso tudo é uma invenção nossa, invenção da mídia, para acabar do mercado, uma atitude comunista, para que parte da economia quebre, para que isso tudo dê certo. E olha que eu acho que do Bolsonaro tem uma outra atitude, ele sabia que a economia não via bem e vai se utilizar disso lá no final do ano, quando o nosso PIB estiver na casa de -10, ele vai falar que as pessoas não ouviram e morreram os que tinham que morrer, e a economia do Brasil foi pro buraco porque as pessoas, e vai botar a responsabilidade em cima de governadores e prefeitos.